Amém. Quem está feliz com Jesus aí, meus irmãos? Amém. Vamos direto ao assunto. Aleluia. Por que eu lidero? Coloca lá para mim. Quem estava no passado? Semana passada? Paulo, aquela mensagem lá do Moisés com o sogro dele, né? Muito bom. Me responde uma coisa. A missão que Moisés deixou para Josué é uma missão fácil? Não, não é. Josué viu tudo aquilo, né? Viu tudo de perto. Ele viu tudo de perto. Até esse momento aí com Jetro, ele viu. Provavelmente, ele estava sempre na porta da tenda com Moisés, ele ouviu o conselho de Jetro, que Jetro deu a Moisés. Josué ouviu isso aí. Josué viu Datã e Abirão se reunirem com Coré para se rebelarem contra Moisés e Arão. Josué viu o povo chamar o maná de pão vil. Josué viu o monte fumegando. Josué viu a saída do Egito, irmãos. Josué viu tudo isso aí. Ele viu Moisés querendo acabar com tudo e Deus intercedendo. Josué ouviu Deus querendo acabar com tudo e Moisés intercedendo, o contrário, né? Josué viu as águas de Meribá. Josué viu o povo ficar doente, pois não quiseram tomar aquela água, as águas amargas. Josué viu o maná, viu as codornas. Josué viu seu discipulador e líder bater na rocha e viu de novo ele errando. Josué viu e viveu tudo isso. E agora era a vez dele. A minha pergunta para nós é: você que lidera Life Group, você que discipula pessoas, eu creio, irmãos, que não está difícil ganhar as pessoas para Jesus. Não está difícil de ganhar para Jesus. De verdade mesmo. O Henrique está aí, eu vi que o Henrique está aí, né? Cadê o Henrique? Lembra aquela vez, Henrique, do Global Outreach Day? Quantas pessoas nós ganhamos em uma quadra? Umas 20. Não deu uma hora, né? Uma quadra assim, ó. Vamos lá, Henrique, pau. 20 pessoas aceitaram Jesus. Então, isso não está difícil. O difícil está fazer discípulo. Certo? Está bem difícil. É difícil e custa muito. Então Moisés não estava só, Josué, quer dizer, eu confundo os nomes direto. Josué não estava só com uma missão que o seu líder deixou para ele. Josué estava com uma missão que veio de Deus para ele. Era um povo inteiro a ser conduzido. As células que eu e a Fran multiplicamos, a gente sempre dava de presente para os novos líderes, ou uma caneca, ou um azulejo impresso, Josué 1,6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi dar por herança aos seus antepassados. Então isso está com a gente, irmãos. Nós, presta atenção, nós, líder, discipulador, nós, Paz Church Guaratuba, nós temos uma missão de conduzir Guaratuba para as promessas de Deus. Nós temos essa missão, essa responsabilidade foi dada a nós. Pastor, mas em outras igrejas, tenho certeza que eles têm essa missão também. Mas eu não vou ficar falando dela, vou falar de nós que estamos aqui. Eu vou me responsabilizar por isso. E vamos trabalhar isso. Amém? Agora ele precisava encarar isso tudo. E hoje, irmãos, não é nada diferente daquele tempo. Não é nada diferente daquele tempo. Como que está o tempo hoje? Como que está a realidade hoje, irmão? Mateus 24, versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Na King James ele fala assim, no versículo 12: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Irmãos, eu gosto de equilibrar as coisas quando eu prego. Às vezes dá uma desequilibrada, mas se você prestar atenção, você vai ver que eu puxo de volta para o outro lado. Por exemplo, eu estou aqui alinhando com os líderes de célula, com o discipulador, estou arrochando. Pode perceber que depois eu também aponto para a parte dos discípulos. Porque é muito fácil você ficar falando mal do seu líder quando você não dá a mínima por ser ovelha. Se falar mal do pastor é fácil, quer ver ser ovelha. Né? É verdade, irmão, você tem que equilibrar. Então eu gosto de analisar as coisas sempre assim. Nós, realmente, pastor,
né? Mateus 24, irmãos, é muito forte. É Jesus falando da volta dele. E o tempo, ele fala que o tempo era como o tempo de Noé. Então, eu não vou me aprofundar aqui, porque senão entra naquela série A Urgência dos Tempos, que com base nesse texto. Mas isso está acontecendo, e o que nós temos que ver? O texto fala que Jesus disse que por causa da multiplicação da maldade, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, ou da maioria das pessoas. Isso envolve a gente. Isso não tira nós de fora. Isso deixa nós num ponto assim, cara, eu tenho que vigiar e saber onde que eu estou. Você quer ver uma coisa que agora eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha? Dependendo do tamanho da sua orelha, umas duas. Olha só. Presta atenção, tá, gente? Eu não estou falando que eu não faço isso. Eu tenho que vigiar muito. Mas quando vem uma pessoa, usuário de droga, pedir dinheiro, você dá? Não responda. Quando vem um bêbado, você já viu brigando, que é bocudo, fala mal de todo mundo. E sabe que é vadio mesmo, é vagabundão, não faz nada da vida. Poderia, mas não faz. Você dá dinheiro. Será que, pelo fato dessas pessoas praticarem, viverem e causarem muito mal, isso não está fazendo com que o nosso amor esfrie com relação a elas? É um pensamento. Devido ao aumento da maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Será que nós estamos deixando de amar as pessoas porque tem muita gente falsa, hipócrita e que não perde tempo em falar mal de você, em faquear você pelas costas e de repente nós estamos deixando de amar? É uma pergunta a ser feita, porque ele fala o amor se esfria de quase todas as pessoas. E o amor aqui nesse texto é o ágape. Não é o filéu, é o ágape. E o ágape é caridade. E caridade é entrega. Como eu falei, se eu entrar aqui, eu gosto muito desse texto. E a gente vai muito longe, mas eu queria falar que a realidade é essa. Então, vamos fazer uma análise aqui. Quantas pessoas estão fora da igreja? Que são igreja, que são crentes. Quantas pessoas estão fora da igreja achando que são igreja? Eu ouvi de um missionário chamado Samuel, ele era construtor de casa para a Unesco e para outras entidades aí, cristãs também, pelo mundo afora, o missionário Samuel. Quantas pessoas estão fora da igreja achando que é igreja? Ele falou bem assim para mim, Michel, o mal que está acontecendo, só qual que é, que está enganando todo mundo, eles não estão vendo, Michel, que é uma ideologia de que nós, sendo igreja, não precisamos estar na igreja. É uma mentira que Satanás que se infiltrou na igreja de Cristo e tem enganado muita gente. E nos próximos 10, 20 anos nós vamos ver isso crescer até o ponto de nós ter o mesmo tanto de gente, de crente dentro da igreja, vai ter o mesmo tanto de crente fora da igreja. E hoje, a igreja dos desigrejados, com os membros que congregam, está praticamente a mesma coisa. Nós já temos o título de evangélico não praticante. Quantas pessoas acham que são igreja, mas perderam a eficácia da piedade? Isso aqui é muito profundo. Nós podemos facilmente, irmão, jogar a culpa nos pastores, porque o texto fala que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, ou por causa da multiplicação da maldade. Então nós podemos facilmente, infelizmente, até dar. Em alguns casos, infelizmente, é real e dá para fazer isso, porque realmente foi culpa, entre aspas, essa culpa, né, de alguns líderes e pastores. Porém, meu querido, quem morreu na cruz por você não foi pastor, não foi apóstolo, não foi apostila, não foi profeta, não foi coach nenhum. Quem morreu por você na cruz foi Jesus Cristo, que desceu da sua glória, que é a expressão do amor de Deus da forma mais exata. Eu vou provar para você por que muita gente cai nesse engano aqui.
O tema é por que eu lidero. Você vai entender por que você lidera. Nós somos enganados, nós somos enganados muito facilmente se nós não andarmos e conhecermos profundamente a verdade. Foi Ele que morreu. Não foi nenhum apóstolo ou enfim. Vamos usar uma linguagem que nós estamos extinguindo, e tals. E esse Jesus que morreu por mim e por você, não foi nenhum apóstolo ou apostila, Ele deixou a igreja. Ele estabeleceu que a igreja seria responsável pelo estabelecimento do reino de Deus que Ele trouxe à terra. Afinal, é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou dos céus. E Ele deixou com a igreja. Lembra dos últimos versículos de Mateus? Mateus 28, versículo 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a obedecer tudo que eu vos ensinei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Ele deixou para a igreja. Os embaixadores de Cristo mandam do desigrejado. Embaixador anda na embaixada, irmão. Embaixador anda na embaixada. O único lugar onde o embaixador realmente está livre de todo ataque é dentro da embaixada, porque ele é território. Uma embaixada do Brasil, a embaixada do Brasil em Londres, eu tive na frente daquele negócio lá, dentro da embaixada, o que vai lá é a lei brasileira. Não é a lei de Londres, não é a lei da Inglaterra. A embaixada é um pedaço do país. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso aí muito boa. Eu nunca preguei para vocês. Mas a embaixada é um pedaço do país, a embaixada é as leis do país. E o embaixador carrega aquela autoridade daquele país. E o Senhor fala que nós somos embaixadores do reino dos céus. Pelo amor de Deus. Então a gente pode culpar, mas foi Jesus que morreu. E esse que morreu estabeleceu a igreja para nos aperfeiçoar, para que a gente estabeleça o reino de Deus. Mas o texto fala do aumento da maldade, da iniquidade. Então você percebe que tem uma espécie de construção, há um aumento dessas coisas. E aí se formos entrar, a gente teria que fazer uma série só sobre isso. Mas o fato é que tem um escalonamento das coisas. E o fato é que essa verdade terrível, profetizada por Cristo, já está acontecendo. O grande detalhe, e eu quero, tirar esse misticismo religioso que a gente cria em cima disso, é o seguinte: o texto fala que existem falsos profetas e enganadores, amém? Amém. O Senhor fala que nós carregamos em nós as boas novas, nós somos portadores de boas novas. Colossenses, Paulo fala que o mistério que esteve oculto dos séculos e gerações agora foi manifesto e revelado a nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Amém? Amém. Então presta atenção nisso, igreja. Olha isso. Se nós tem o Espírito Santo, carrega o Evangelho de Cristo, se diz salvo, remido, justificado, cheio do Espírito Santo, mas o seu testemunho não condiz com o de Cristo, qual que é a diferença desses falsos profetas para esses que eu estou falando? Me responde. Qual que é a diferença? É fácil pegar uma metralhadora, julgar pelo que eu acho, porque eu leio 400 livros e Cuidado, cara, cuidado. Porque a noiva tem um noivo e ele é ciumento. Porque num tiro desse você pode acertar a noiva. Cuidado, muito cuidado. Qual que é a diferença? Se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, se eu digo que sou salvo, se eu digo que eu carrego o Evangelho de Cristo, se eu digo tudo isso,
mas o meu testemunho tanto faz. Queridos, não vamos nos colocar uma hora como vítima, outra hora como os detentores da absoluta verdade. Não vamos nos colocar nesse lugar, cara. Eu sou vítima, falaram isso para mim, eu estou ferido porque fulano fez tal coisa. Isso pode acontecer e pode, muito. O Senhor Jesus disse o seguinte: é inevitável que venham os escândalos. Mas ai daqueles por quem vier. Mais vale amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar do que continuar vivo. E eu vou trazer agora um pensamento para você ficar de cara. Deixa eu tentar, sei lá, um grande líder em algum lugar. É que eu tenho que pensar para não falar alguém achar que eu estou falando de alguém específico. Eu não estou só dando um exemplo. De repente, um grande líder de um grande lugar, de uma igreja poderosa, muito conhecida, de repente ele cai gravemente em pecado. Gravemente. Sei lá, ele adultera. Um pecado muito grave para um pastor é adulterar. Para um crente, na verdade. Mas para um líder é terrível. Desmorona tudo. Adultera. E ele confessa para a esposa dele. Ela fica muito mal, muito mal, muito mal. Ele chama a família, confessa para a família. Chama o líder dele, confessa para o líder dele. E conserta. Ele está no processo de agora falar à igreja. E de repente, alguém entra nesse processo e joga a bosta no ventilador. Fulano adúltero. Me responde uma coisa, quem pecou? O pastor. Mas de quem veio o escândalo? Cuidado, língua de trapo. Cuidado. Nós podemos estar entrando num lugar que pertence ao juízo de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, mas ser exposto, herege, quem é você? Se o Senhor falou que nós não podemos tocar no joio, quem tira o joio são os anjos do Senhor nos últimos dias. Eu não estou defendendo esse tipo de atitude, irmão, não estou. Mas olha o processo, eu já vi esse processo acontecer. Eu já vi. O cara errou, fez, foi. Pecou, destruiu. Só que arrumou, ele entrou no processo de conserto. E alguém se meteu e botou o escândalo para todo mundo escutar. De quem veio o escândalo? Pode pegar o texto e analisar se você quiser. Você que tem síndrome de detentor da exegese. Não é exegese. Como é que é? Defender a fé, me ajuda aí. O princípio. Hermenêutica. Não é. Apologética. O apologeta, agora, novo do milênio. Vai para a Bíblia. E você vai ver. Não vamos nos colocar nesse lugar de vítima ou de detentores da verdade. Se a gente precisa, olha para mim. Mateus 7,15. Tenham cuidado com os falsos profetas. O que nós precisamos? Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas boas, colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? 17, semelhantemente, isso aqui é sermão da montanha, irmão. Irmão, toda a didática, toda a dinâmica do reino dos céus e da terra está em Mateus 5, 6, 7. Está lá. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês, o ofício de profeta e o dom de ser crente, onde eu posso profetizar a palavra de Deus em cima de qualquer lugar, irmão. Cuidado com isso, nós temos que tomar muito cuidado, nós estamos vivendo um tempo que você tem que andar rápido, forte e tomar cuidado onde pisa. Estão me entendendo?
Pelo fruto, vocês os reconhecerão. Mas Deus já me coloca numa posição de não, chega com os profetas, eu não sou profeta, eu sou apóstolo. O problema é teu. Eu quero ver teu fruto. Eu sou evangelista, quero ver teu fruto. Eu sou patriarca, quero ver teu fruto. Não estou nem aí com quem você é. Eu sou membro, eu quero ver teu fruto. Nem todo aquele que me diz, Senhor, agora o caldo engrossa. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Eu não sei você, isso aqui me dá pânico. Somente os que fazem a vontade do meu Pai está nos céus. E aí, Calvino, pré-determinado a ser salvo para sempre, por mais que viva uma vida virada numa desgranha, o que você vai fazer com isso aqui? Você faz só a sua vontade? E agora? Eu não quero ter o reino dos céus, eu só quero ser salvo. E não estou falando mal de Calvino, tá, irmão? Calvino é um cara, o que ele deixou é um tesouro para a humanidade. Mas o que fizeram é complicado. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Irmão, quem que profetiza? A igreja. Quem que expulsa demônio? A igreja. Quem que realiza milagre? A igreja. É a igreja. Isso aqui é para os crentes, é para mim, é para você. Tadeu, irmão, liderança. Só que nós não podemos ser líder alienado só na hype, não. Nós somos hypados, você vai ver só como o bagulho vai ficar louco nesse sábado. Na sexta, hoje já vai ficar louco já. Hoje o bagulho fica louco. Mas isso aqui é para nós. Aí, olha. Então, eu lhes direi claramente. Jesus fala assim, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aí o senso do religioso, eu não pratico iniquidade. Esse é o senso do religioso. Ele não recebe a palavra aqui e fala, meu Deus, será que eu estou assim? E assim ele faz assim, ó, não. É assim, o religioso é assim. O coração não é ensinável, sabe? Ele não consegue receber tudo, filtra, retém o que é bom e faz. Só que, meu irmão, quando você está com alguma doença grave do estômago, uma doença no estômago, por exemplo, eu estava ruim de estômago agora há pouco, o que eu peguei? Eu não comi nada, peguei um chumaço de rúcula e rúcula, amargou por trás do olho. O que quer dizer é o seguinte, às vezes o que é bom é remédio. É que foi ensinado para a geração, essa geração mais nova, do meu papai Jesus, meu Jesusinho, bichinho de pelúcia, que gato. E foi ensinado para eles. Que eles podem viver de qualquer jeito. Que não tem problema ser desse jeito aí. Só que eles esqueceram que do cristal do caráter de Deus tem o amor, mas no mesmo diamante, é só virar um pouquinho, tem uma faceta que se chama justiça. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus de amor. E que deve ser ensinável. A palavra que ele diz, nunca os conheci, gnosco. Olha o que significa gnosco. Aprender a conhecer. Jesus veio, irmão, nos mostrar o Pai. Jesus veio abrir o caminho e nos mostrar o Pai. Lembra que ele fala assim, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem. Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem. E aí ele dá uma lapada nos discípulos dele. Vir a conhecer
obter conhecimento de, passivo, tornar-se conhecido, é se tornar exposto à glória, exposto ao ensino de Cristo, exposto à manifestação da sua glória. Outra coisa, saber, entender, perceber, ter conhecimento, perceber que a glória de Deus está aqui. Familiarizar-se com. Irmão, eu conheço pessoas católicos, praticantes, que vão para o céu. E conheço crente que eu duvido que vai entrar no céu. De verdade. Alguém conhece gente aí? Eu conheço gente. Pastor, espera aí. O cara adora a imagem. Não adora. Não adora. Ele está lá por causa de Jesus. Nunca conheci. Afaste de mim você se pratica iniquidade. E agora vem a lapada. Anômia, a iniquidade, desprezo e violação da lei. Isso aqui dá para ir muito fundo. Eu não vou deixar tão fundo. Presta atenção. A palavra aqui é desprezo. E na aplicação desse versículo é a que entra de chapa. Eu estou aqui. Mas me desprezar é iniquidade. O Espírito Santo está visitando a gente todo dia. Nós temos discipulado, o Espírito Santo está nos instruindo, a gente foge, a gente fica arranjando besteira para não estar na igreja. Desculpa esfarrapar, que o Espírito Santo sabe. E a gente chama de, não, você pode chamar do que quiser. O Senhor que conhece o nosso coração, Ele sabe. Só que Ele é mais leal que a gente. Ele é mais fiel que a gente. E o ciúme dele é mais forte do que a morte. Então Ele vai insistir, vai te ensinar, vai te mandar uma palavra dessa para ouvir, por exemplo. Desprezar a lei. Mas é desprezar a lei. Jesus é o cumprimento da lei. Ele é a expressão exata do caráter de Deus. E o que a lei é? Simplesmente o caráter de Deus expresso em lei. Para não pecar, para não errar. Não quer dizer que porque eu aceitei Jesus eu posso errar, porque Jesus cumpriu a lei, Ele pagou a lei, eu estou aqui. Não, irmão, não é isso. Você entendeu? Vamos ler o texto da seguinte forma. Então lhes direi claramente: nunca você aprendeu a me conhecer. Nunca você veio a me conhecer. Nunca você obteve conhecimento de mim. Nunca você se tornou conhecido de mim. Nunca. Sabe por quê? Porque então se afaste de mim, porque você me despreza. Fala assim: misericórdia. Nós precisamos conhecer Jesus. Pastor, mas eu conheço Jesus. Tem mais. Pode ter certeza que tem mais. Então precisamos basear o nosso julgamento na sã doutrina, na reta justiça, e não nas minhas carências e achismos. Mas eu conheço a sã doutrina. Você conhece a sã doutrina de Cristo? O Zé falou comigo uns dias atrás, e faz tempinho já. Ele falou assim: pai, eu posso estar errado, mas parece que a humanidade está querendo conhecer, mas quanto mais querem conhecer, mais afastados da verdade de Cristo eles estão. E eles esqueceram que é simples, pai. Às vezes, ele falou, a gente esquece que é simples. É mais simples. Aí ele traz para a simplicidade do coração de Jesus. Não é as minhas carências que vai governar. Tem muita gente, irmão, que está por aí botando culpa em profeta, pastores por aí, mas na verdade, são como Paulo disse para o seu filho Timóteo, capítulo 4, de 2 Timóteo. Pois chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir.
Paulo dá uma direção a Timóteo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha essa palavra, irmão. Olha o contexto que nós estamos liderando. E domingo tinha 1.183 pessoas nos cultos de Garúvia aqui, irmão. Aqui deu 1.128 isso? 1.120 aqui, só aqui, nos 3 cultos. 1.400, 1.300 e pouco, 1.500 pessoas nas células. No meio disso, nós estamos conseguindo crescer. Ouvindo esse nível de pegada que tem nos nossos cultos de Tadel. Sabe o que é isso? Fala assim, remanescente. A semente remanescente, irmão, ela sempre vai germinar. Sempre. Sempre dará o seu fruto. Por quê? Porque são árvores frondosas plantadas junto a ribeiros. Vocês são assim. Nós somos assim. Para a glória de Jesus. Então, essa é a marca dos últimos dias. E olha o que Jesus disse. Ou melhor, Jesus disse no tempo de Noé. E Paulo dá mais uma orientação e um alerta para o seu discípulo. Na verdade, eu acabei colocando invertido. Era um primeiro e depois outro, mas agora vai. Ele está aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogante, orgulhoso, blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes do mundo, amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, mas negam o seu poder. Uau! E Paulo fala assim, afaste-se desses também. Versículo 6, estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Versículo 7, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, eu não quero mexer no texto bíblico, mas eu quero fazer uma aplicação não somente às mulheres, mas a qualquer pessoa. São pessoas que se introduzem pelas casas e seduzem as pessoas vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui, irmão, é muito profundo. Nós estamos liderando no meio de um povo, não nós aqui da igreja, mas as pessoas estão vindo desse jeito. Nós temos que saber, irmão, se você vai lutar contra alguma coisa, conheça o inimigo. Conheça o inimigo. Estão vindo assim. Desse jeito. Só que nessa parte do versículo aqui, ele fala de pessoas que já estão aprendendo há muito tempo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. Por quê? Porque resistem. Esses homens aqui, Paulo, por isso que eu acrescentei aquilo, porque os Janes e Jambres, homens, ele comparou. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois, Janes e Jambres. Me responde, precisa ter coragem para liderar no meio disso? Sim ou não? Uma coisa, irmão, é mandar nas pessoas. Outra coisa é liderá-las para o céu, para o seu destino, para o seu desígnio, para o seu chamado, para o seu destino profético. E por aí vai. Uma coisa é mandar,
Outra coisa é guiar e levá-las a um lugar. Vocês estão comigo? Está tão silêncio que eu estou achando que vocês não estão me ouvindo. Esse texto que eu coloquei aqui, ele parece meio solto do contexto, mas ele é interessante. 1 João 5:9 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Olha isso. O mundo é do maligno. As pessoas que não conhecem Jesus, elas estão na mão do diabo. Aí, se você ficou ofendido agora, ai, eu não estou na mão do diabo, você acabou de confessar que está no mundo, então. Mas, no mundo, agora não quer dizer que nós não amamos você. Não quer dizer isso. Mas nós, Deus nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E este é o verdadeiro é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E eu não vou entrar nessa última parte do versículo. Porque, irmão, o que tem de crente idólatra é absurdo. Fala mal dos católicos, que adoram um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Mas vai lá e tira a bola do cara. Vai lá e tira a camisa do time dele. Vai lá e prova, tira o dinheiro. Enfim, então, nós, para liderar, precisamos passar por esse prumo, passar por essa forja do conhecimento de Jesus. Ser corrigidos do que nós achamos que é, para que possamos ser aperfeiçoados e conhecer aquele que realmente é. Vocês estão comigo? Precisa aceitar isso. O problema é que eu me encho dos meus próprios padrões e aí não tem quem me ensine. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ouvir de Deus qual o tipo de ferramenta que eu estou sendo forjado e qual o tipo de ferramenta que através da minha liderança eu vou forjar. Eu conheço a verdade. A matéria-prima, pastor João, tem que trazer aquela mensagem. Qual é a matéria-prima que eu tenho para trabalhar? Qual a possibilidade do aumento disso, da maleabilidade disso? Quão ensinável é? Quão ensinável eu sou? Eu preciso, para liderar nesse tempo, eu tenho que aprender a identificar isso na vida do meu discípulo. E você não vai fazer isso se você não enxergar com os olhos de Jesus. De verdade, irmãos, você não vai. Eu tenho discípulos que pessoas falaram que não teriam jeito. Eu tenho discípulos que outros pastores que lideravam falaram assim: isso aí, ele nunca vai sair desse lugar. Eu não falei que a pessoa está endemoniada falando um negócio desse, mas dentro do meu coração eu falei assim: eu acho que eu posso enxergar diferente. Não me deu síndrome de super-herói. Não vai ser porque você é ruim, comigo vai ser, cola em mim que você brilha. Não, irmão, não vai funcionar assim, não é assim. E aí você passa por esse prumo, aí você começa a ser forjado para forjar, e aí você fala assim comigo: permaneço. Um dos grandes problemas dos crentes modernos de hoje é que eles não permanecem no lugar de aprendiz. Eles sabem alguma coisa e aí começam a ensinar, tudo bem, mas eles param de aprender. É que não sei se tem algum médico aqui, mas converse com o médico, se ele parar de aprender o que acontece com ele. Bom, tá lá, o Edson tá ali, fisioterapeuta, né? É que tá brilhando. Isso, eu identifiquei pelo brilho. Você não tem que permanecer estudando? Porque hoje essa musculatura funciona assim, mas descobriram um estudo recente que se trabalha desse jeito, ela funciona melhor. Não é isso? Médico é assim.
o médico ele não pode parar de estudar. Não é porque ele esquece, é porque está sempre se renovando. Sempre se renovando. Mas nós, porque eu peguei 3 versículos como rema, e agora eu sei pregar bem, já orei por uma pessoa e uma gripe foi curada, e agora eu já sou líder, já sou discipulador, eu sou líder de rede. Daí, um dos grandes erros que nós temos na igreja hoje é isso, são pessoas que param de aprender, tiram o coração do lugar de aprendiz, lembrando que a estatura do varão perfeito quem vai dar é ele, não é eu mesmo. Está comigo ainda? 2 Timóteo 4. Como? O próprio texto dá a resposta. O próprio texto. Vamos ler o texto de 2 Timóteo. Volta lá no esboço, filho. 2 Timóteo 4, 1, 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de... Presta atenção agora, igreja. Que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu os advirto solenemente. Pregue a palavra. Prega a palavra. Simples. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Mas não me dão uma oportunidade para pregar. Então você quer púlpito? Vai para o púlpito da praça. Vai para o púlpito do teu trabalho. Vai para o púlpito da sua família, da sua rua, do seu bairro, daquelas crianças que estão morrendo lá. Esse púlpito aqui não é para qualquer um, não. Se você tem fome disso aqui, nunca Deus vai te dar isso aqui. Não é assim. Irmão, eu não gosto de pregar. Não gosto de pregar. Eu prefiro sentar e passar horas conversando coisas do reino. Eu não gosto de pregar em púlpito. Me larga no mercado para você ver. Eu amo. Como que eles vão fazer, pastor? Prega a palavra. Esteja preparado a tempo, fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraja com toda a paciência e ensino. Versículo 5. Você, porém, quando essas coisas acontecerem, você vai fazer isso aqui, vai vir essa escala. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. O texto da resposta. Por que eu lidero? Porque eu carrego essa verdade. Vamos para o texto de Timóteo. Timóteo 3, capítulo 3. Deixa eu ler o texto todo de volta, rapidão. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora também tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desse também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, eles também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada, são reprovados da fé, contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como o caso daqueles dois. Olha o versículo 10 agora. Vamos lá para o esboço lá, filho. O versículo 10. Olha o 10. Entretanto. Fala para quem está perto de você, sério. Fala, entretanto. Agora, essa aqui é a versão 2 Michel, capítulo 3. Entretanto, você. Isso. Se ninguém pode ler para você, pega o celular, desligar e fala assim, entretanto, você. Você tem seguido de perto ao meu ensino. Lembra de Moisés e Jetro? Isso aqui, para mim, esse texto fala comigo. Líder que anda longe do seu líder, não está legal.
Aquilo que eu falo, você quer assistir podcasts 400, pode assistir, irmão. Quer ler livro? Leia. Só que, cara, se você está no lugar... Você que a pastora Rebeca falou para mim, para Fran. Michel, querido. Querido. Sensacional. É assim, né, cara? E o pastor Paulo disse, é verdade, realmente, muito bom. O David faz melhor, Michel, você vai lá. Você estava na conferência, você já está sondando, né? Sim, estava eu e uma renca, uma gangue. Não viu ali a galera mais bonita, mais cheirosa que tinha naquele canto? Não era nós. O Jonel estava com a gente, estava cheiroso lá o lugar. Michel, então você viu o pastor Peter Tanchi? Sim, você viu que a igreja está no mundo todo, porque são pessoas que vão para os países, morar lá, começam a trabalhar e organicamente nasce a igreja. Ela sim, eu vi, pastora. Então vai ser assim lá onde vocês vão. Vai ser assim, pastora. Mas ela falou assim, pastor Michel, faz assim, ó. Chega lá, seja inteligente. Ela faz assim. Quem conhece ela de perto sabe que ela faz assim. Chega lá, você vá numa igreja de lá, que você já viu que é uma igreja séria. Eu falei, pastor, vocês podem me ajudar? O pastor Ebe conhece bastante gente. Ótimo. Vai lá e congrega. Seja fiel lá. Congrega lá, seja fiel com eles lá. Aprenda a cultura da igreja. Olha isso, cara. Aprenda a cultura da igreja do país que você vai estar. E depois, o seu tempo numa outra cidade. Você, desde o começo, você já fala qual que é o teu propósito lá. Desde o começo. Nós podemos ligar, podemos dar uma carta, falar que nós estamos junto com você, tudo, e você vai lá. E aí você vai para uma outra cidade, longe desse pessoal dessa igreja, para não ficar, né, que você vai estar ganhando pessoas, vai rachar a igreja, né? Já começa assim, rachando uma igreja. Misericórdia. E aí lá você começa uma igreja orgânica já com o aprendizado que você teve com eles. Olha isso, gente. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, presta atenção, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, foi apedrejado, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos, presta atenção nisso, igreja. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Oh, glória! Quem quer viver o poder da piedade, irmão? Quem quer? Bem-vindo. A cruz é de pau, cheia de farpa e pesada. De fato, todos os que desejam viver piedosamente. Mas eu quero voltar. Nos últimos dias, os caras falaram assim, descreveu como que o mundo está. Mas você, meu filho Timóteo, tem sido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições, sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram para esses lugares que eu andei, eu suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, líder de Life da Paz Guaratuba, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Minha equipe de líder de rede, vocês sabem de quem vocês aprenderam. Vocês sabem que eu não rasgo para ficar famoso ou agradar a ninguém. Vocês sabem de quem vocês aprenderam. Quanto a você, permaneça nessas coisas. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Church, por que lideramos? Porque aqueles ruins lá, que ele falou tudo, tem chance, tem esperança. Jesus morreu por eles. Nós estávamos naquele quadro lá antes, irmão. Até pior. Paulo fala eu acho que é os Gálatas, ele fala, odiosos e cheios de ódio. Nós éramos pessoas cheias de ódio, cheias de raiva, e todo mundo fazia alguma coisa para mim, e eu não concordo, cheio dessas coisas, era assim. E Jesus salvou a gente. Nós éramos Zé. Ninguém. E sabe o texto de Mateus? Terrível, que a gente leu? E por aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. O próximo versículo fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Todas as nações. Então virá o fim. Brother, deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja foi gerada com esse coração. Com esse coração. Nações inteiras. Só que eu não vou ser incoerente. Ganhar as nações, mas não ganhamos nem nossa cidade. Eu não vou ser incoerente. Não vou ser. Então, nós precisamos primeiro ter isso em nós. A nossa vida deve estar, como diz Paulo em Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Olha só, nele, não é com ele, é nele. Nele. Eu não sei se aqui é o pronome, o que é. Eu sou péssimo em português. Não é pois com ele, não, é pois nele, um com ele. Cristo em nós, a esperança da glória. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Irmãos, queridos, se iremos acender um desejo pela eternidade dos nossos liderados, se nós queremos isso, só vai acontecer se nós tivermos a paixão necessária para acender neles essa chama. Irmão, eu nunca vi o fogo ser gerado a não ser que seja feito de outro fogo. O que gera fogo é temperatura. Tem que ter alguma coisa que dá o ignite, que dá a ignição. Tem que ter. Alguém queima, algo queima para que outras coisas queimem. E nós lideramos para isso. Para queimar. Nós lideramos para queimar. Esse texto que eu li agora, que eu falei para você, não está no esboço. Eu sempre falei isso. Eu falo assim, amor, me dá vontade de chorar quando eu falo essas coisas. Amor, o dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ouvir o seguinte: aqueles que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui. Não é criador de caso, é bagunceiro. Não, aquele evangelho que salva, aquele evangelho que ama, aquele evangelho que transforma as vidas de verdade. Não é somente um monte de dogma, é uma verdade que tem preço, custa, dói, chora, cansa, só que transforma, de fato, de verdade. Fica de pé, irmão, para ficar com o cara que acabou. E eu quero encerrar de um jeito poderoso, irmãos, poderoso mesmo. Escuta isso aqui, irmãos, nós lideramos no meio disso. O cenário, eu tive na Inglaterra, irmão. Eu sei que mais pessoas estiveram lá também. Eu já contei esse testemunho. Tinha 3 stands de muçulmano pregando, com 3 em cada um, cantando as músicas dele. E naquela mesma praça, um mês depois, eu vi uma pessoa foi orar
foi apresentar Jesus para uma outra pessoa. O companheiro dela, ou a companheira dele, não lembro, se sentiu ofendido, chamou a polícia e mandou prender. Mandou prender, porque ele me incomodou. Ele me incomodou pregando aqui para mim. E o que os muçulmanos estavam fazendo? Outra coisa que voltou com muita força no Reino Unido, a bruxaria. A cultura viking, do antigo viking, antes de serem cristãos. Voltando tudo, as bruxas, os sacrifícios, tudo voltando. A grande prostituta está ficando claro. Mas a igreja está aqui ainda. E se a igreja está aqui ainda, porque tem esperança. Se nós não fomos levados ainda, é porque no coração de Jesus, de Deus, ainda não chegou o fim. Ainda tem esperança, ainda tem um povo que fala a verdade, mas ama. Ainda tem um povo que deseja ver pessoas sendo salvas. Ainda tem igreja que não tem medo de encarar problema e vai salvar, vai curar, vai restaurar. Sem medo. Irmão, o céu, escuta isso aqui, o céu estará na terra através de homens e mulheres que já estão no céu. Não estou falando de quem morreu, irmão. Eu estou falando de quem carrega o céu dentro do seu próprio coração. Quando nós lideramos com o céu dentro de nós, nós vamos liderar para o céu. Grava essa frase. Quando nós deixamos tudo pelo céu, o céu se torna o nosso tudo e tudo se torna um céu. Faz isso, cara. Às vezes na tua vida, eu já vi crente falando assim, mas isso aqui é um inferno. Misericórdia. Misericórdia. Crente de orar, de jejuar, sai da boca. Ah, isso aqui virou um inferno. Que? Virar um inferno porque tem demônio ali então. Por que nós lideramos, irmãos? Por que nós lideramos? Porque nós queremos o céu na terra. Eu quero ser aquilo que nós oramos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Por isso que aqueles que vão herdar o céu são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque eles carregam o céu dentro deles. Nenhuma circunstância, ninguém e nem nada pode tocar no céu que ele carrega dentro dele. Mas eu vou sair, eu vou embora, que pessoa, não sei o que assim. Então você não está carregando o céu. Você não está carregando o céu. Porque o céu ama, o céu perdoa. E a prova disso foi pelo amor de Deus, entregou seu Filho Jesus e morreu por nós. Nós somos indesculpáveis, irmãos. Nós somos indesculpáveis. Não tem o que a gente fale que pode nos afastar do amor de Deus. Nós nos afastamos do amor dele, mas ele se afastar do amor não vai. E eu queria que você, antes de nós ter um momento final de romper tudo e arrebentar com tudo, eu queria que você tirasse um tempo orando aí no seu coração e falasse assim, Deus, eu quero. Ninguém vai orar por você, eu quero que você ore. Começa a pedir, Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero o céu dentro de mim. Eu quero que o céu flua através de mim. Começa a falar com Ele. E se você sentir vontade, cadê os eu quero todo o Difflin aqui, ó. Todo o Difflin. Jovem geralmente é para sair mais rápido. Isso. Todo o Difflin aqui na frente. Todo o Difflin, tá? Eu sou Difflin, mas eu sou mais velho. Então vai para Strong, vai para Zoe, vai lá para Kadosh. Sai do Difflin. Vem, todo Difflin. Se você é Difflin, start Difflin, você vai vir aqui para frente. Yeah. Se tem algum Difflin servindo lá, se tem algum Difflin servindo e você não é Difflin e não está servindo,
tenta assumir o posto dele ou dela, até lá em cima, lá, se puder. Eu queria vocês aqui comigo. Isso, eu queria vocês aqui comigo. Ó, tem um Difflin na câmera aqui, ó. Tem outro ali. Acho que lá em cima também tem Difflin. Isso, Nando. Cobre aí, Nando. Aí tem lá o Israel ali, ó. Vai lá. Vai lá, Lucas. Obrigado, filho. Supre ali. Quero os Difflin solto aqui. Senhor, libera visões aos profetas dessa casa, Senhor. Libera visões lá para o Jonel, para o Ismailson, Senhor. Para o Jailson, para o Ismailson também, para a Rafa. Libera visões, Senhor, libera visões. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, visões. Libera visões, Senhor. Você disse que eu chamei eles, mas você está dentro disso também, tá? É porque nós queremos empoderá-los com unção dobrada em tudo. Que o Senhor possa empoderá-los não somente na unção, mas no coração. Não só na unção, mas no coração também. Vem, Senhor. Feche seus olhos, não olha para ninguém agora. Comece a falar com Jesus. Existe um clamor de gerações, não é uma geração. Há um clamor de gerações. Homens, mulheres, senhores, senhoras, crianças que estão em depressão, que estão com crises terríveis, por falta de não conhecerem o que você conhece. Senhor, batiza eles, Senhor, nesse desejo de ver o Teu reino se espalhando. Batiza eles, Pai, na vontade, no desejo, pela Sua vontade, pelo desejo do Seu coração, não pelo chamado deles, mas pelo chamado que o Senhor tem para eles. Estabelece o Teu reino sobre eles, Senhor. Coloca-os, Pai, nas ruas dessa cidade como fundadores, como estabelecedores, Senhor. Passos fortes e pesados, Deus, nessa igreja, na equipe de liderança. Passos apostólicos da Tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aqui e ali, fala assim: eu quero, Senhor. Irmão, queima de volta. A gente está clamando: Deus, faz de volta, mas a tua postura não muda. A tua postura não muda. Você acha que tem direito que Deus faça de volta? Não é por direito, não é por merecimento nenhum. Restaura, Pai, renova a graça sobre eles, Pai, em nome de Jesus.